Arapiraca, para mim, foi um novo. Eu não conhecia o Nordeste até chegar aqui. Quando eu cheguei, eu aprendi uma cultura diferente. Um povo acolhedor, um povo que é agarrido, que luta sobre inúmeras diversidades, inúmeras dificuldades e que consegue vencer, conquistar seu espaço e cada vez mais crescer. Hoje nós somos um exportador de talentos. Tem várias pessoas que trabalham para empresas de São Paulo aqui que passou pelo IC. Tem várias pessoas que saíram da IC aqui e foram para outras praças trabalhar em São Paulo, Campina Grande, Belo Horizonte, porque tem talento. Então a gente está vivendo um momento de transformação do mercado com as IAs. As IAs que vêm para potencializar a capacidade humana. Então nós já temos IAs hoje acontecendo no nosso atendimento que ela ajuda a pessoa a atender. Ela direciona a pessoa a atender. Ela direciona a fazer o que é certo. O home office ele surgiu com a pandemia. Foi uma necessidade. Era um sonho, mas a necessidade dele surgiu na pandemia. Eu não posso fazer algo esperando algo em troca. O meu papel e o meu legado que eu quero deixar é a minha contribuição. Às vezes você vai me retribuir, às vezes não. Eu tenho inúmeros liderados que eu me esforcei, desenvolvi e que às vezes avançaram, deram um obrigado e outros não. E tá tudo bem. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Claudio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, né? Sua casa, com a sua família. Agora em novos horários, às 15 horas. Que honra ter você conosco. Você faz parte também desse projeto. Já quero pedir a você, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Cada pessoa que vem aqui, né? Cada convidado, cada autoridade que vem aqui traz a sua história de vida e inspira tantas outras. E o convidado de hoje, ele é mais que especial. Já esteve conosco, né? Em um outro momento. Falou um pouco da sua história, como tudo começou, e aí você pode procurar aqui no DDI Podcast. Mas hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, alguns temas específicos e muito enaltece, né? Essa nova jornada do DDI Podcast, a vinda dele aqui conosco, né? O retorno aqui com a gente, um camarada muito inteligente, diga-se de passagem, anos-luz aí na frente de nós mortais, mentalmente falando. Mas para mim é uma honra, estou aqui com ele, grande Dr. Danilo Passago. Que honra ter o senhor aqui, viu? Muito obrigado, Claudio. Agradeço aí a oportunidade, o convite, fico lisonjeado aí com os elogios, mas o nosso objetivo é sempre estar em constante aprendizado, né? Aprendendo, conhecendo e ninguém nunca sabe tudo, ninguém nunca conhece tudo e o mundo está em constante transformação. E o nosso objetivo é cada vez mais tentar correr atrás dessa transformação e aprender. Então, fico muito feliz com todo o crescimento que vocês tiveram. E isso é competência do seu trabalho, da sua equipe, que cada vez traz um conteúdo de mais qualidade, de mais informação para a sociedade aí que a gente ocupa e participa e quer transformar. Coisa boa. E aí eu sempre digo aqui, e repito mais uma vez, né? Ainda que nós nos esforcemos muito, né, ainda que então toda a equipe aqui que faz esse projeto acontecer, mas a nossa participação ela é mínima em relação a cada convidado que senta aí. Até porque vocês hoje pode até ser por nós, mas no início não era por nós não. Vocês só vinham pelos convidados e tá tudo certo, e é isso mesmo. E graças a Deus que os convidados, né, cada autoridade que tem sentado aqui na bancada tem sido eu até brinco, né, e é uma pura realidade, tem sido mentorias para minha vida. Porque o senhor vai contar aqui a sua história, vai trazer uma aula para quem está nos assistindo. E se você que está nos assistindo, no outro lado da telinha, você está sendo impactado, imagine eu que estou aqui com o senhor e tantos outros que aqui passaram. Mas aí eu queria que o senhor falasse para a gente, né? Toda a história que a gente vai contar aqui, né? A história mesmo, lá no início, como tudo começou na vida do Dr. Danilo Passago, tem aqui no canal. Mas
só de uma forma bem sucinta, eu queria que o senhor falasse para a gente, para quem está nos assistindo, quem está chegando agora no canal, né? Nosso canal tem crescido, na nossa plataforma vizinha aqui, boa! No último mês, mais de 9 milhões de contas passaram, no mês atual, mais de 4 milhões. Então, para mim, é uma honra, né, ter vocês conosco. Mas eu queria que o senhor falasse aí quem é o doutor Danilo Passaga e a empresa que o senhor faz parte, que é uma mega empresa aqui no Brasil. Que legal. Bom, eu sou Danilo, casado com Cristina, pai da Sofia, sou mineiro de Belo Horizonte e moro aqui em Arapiraca vai fazer 11 anos. Cidade que eu me apaixonei. Vim com a implantação da nossa empresa, a IC. A IC é uma grande empregadora aqui de Arapiraca, uma grande empregadora do Brasil. Então hoje a gente está com quase 53 mil funcionários no Brasil e Arapiraca chegando à casa dos 7 mil colaboradores. Então é uma empresa que ela atua direto com o capital humano, impacta a sociedade, transforma a sociedade. Então a gente viu essa jornada de crescimento de Arapiraca, de transformação de Arapiraca, com inúmeras outras empresas chegando, gerando a economia e crescendo. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu sou diretor da empresa, atuo na área de operações, gestão de pessoas. Sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por aprender, por compartilhar conhecimento. Eu fico imaginando como deve ser gratificante você conversar sobre diversos temas aqui diferentes e estar em constante aprendizado, né? Conseguindo circular em várias áreas do mercado. Isso deve ser grandioso. E Arapiraca, para mim, foi um novo. Eu não conhecia o Nordeste até chegar aqui. Quando eu cheguei, eu aprendi uma cultura diferente, um povo acolhedor, um povo que agarrido, que luta sobre inúmeras diversidades, inúmeras dificuldades e que consegue vencer, conquistar seu espaço e cada vez mais crescer. Então, realmente, para mim, é um privilégio estar aqui na frente desse time que faz um resultado acontecer e cada vez mais buscando o crescimento das pessoas e da empresa. O senhor falou aí que hoje é a maior operação do Brasil, a Arapiraca? Não, hoje na Paraíba nós temos quase 20 mil pessoas. 20 mil. Hoje, 7 mil colaboradores. Qual o maior desafio, ou um dos principais desafios aí, em estar à frente de 7 mil pessoas? Então, hoje eu acredito que o maior desafio de toda empresa é a constante transformação do mercado. Nós estamos imersos em inúmeras tecnologias. Os clientes que nós atendemos são empresas ligadas à tecnologia. E a tecnologia está em constante transformação. E se eu tenho algum produto que está em constante transformação, eu tenho que gerar conhecimento a todo momento. Eu tenho que gerar atualização dessas pessoas a todo momento. Então, o processo mais desafiador é conseguir acompanhar essas mudanças no mercado e a tecnologia e gerar conhecimento para 7 mil pessoas estarem atualizados e estar ali conectado com o que está acontecendo para conseguir cada vez mais atender melhor o seu cliente. Hoje são 7 mil pessoas e aí o senhor falou sobre qual a função hoje do senhor na empresa? Hoje eu sou diretor de operações. Em que área específica atua o diretor? Explica aqui pra gente. Diretor da IC, Call Center. Então, tem várias diretorias, né? No meu caso é de operações. O diretor de operações, ele cuida da operação, que é o atendimento dos clientes que nos contratam. Então, a gente tem empresas de telecom, empresas de delivery, bancos, e a gente tem lá o atendimento dessas empresas. Eu sou responsável por fazer a gestão de operações. Então, a gestão de qualidade, a gestão de planejamento, a gestão de RH, tem outras diretorias que tomam conta. Eu faço a execução do processo. Então, literalmente fazer a gestão para que funcione, para que a pessoa consiga atender, para que ela consiga treinar, para que ela consiga aprender. E as outras diretorias complementam isso daí, trazendo conhecimento, contratação, informação, planejando. Então, cada um tem o seu papel bem estruturado. Nós, operações, é a execução da atividade ali, do ato de atender. 7 mil pessoas. Lidar com pessoa por si só não é fácil. 7 mil pessoas é um tanto quanto que delicado. E aí surge, né, e a gente é acostumado a viver no meio de uma sociedade onde muitas das vezes surgem fraudes. Sim. Como é que a empresa e como é que o senhor, enquanto gestor, tenta sanar possíveis fraudes ou identificar? Então, a empresa ela tem áreas que cada um tem uma frente de atuação aí para garantir a segurança. Então, hoje nós temos uma área de compliance que trata os aspectos de compliance dentro da empresa. Nós temos uma área de antifraude que trata possíveis riscos de fraude. Quando acontece algum problema, ela entra para fazer as ações corretivas. Nós temos uma área de segurança da informação que trata tudo para cada vez mais ser uma empresa segura,
né? Então, cada área tem o seu papel aí diante desse cenário. E nós, operações, caso a gente identifique algum problema, o nosso papel é acionar essas áreas para elas seguirem com a tratativas. O que a gente busca sempre no lado operacional é gerar o conhecimento, trazer para a pessoa o impacto, às vezes, de algo ruim que ela faça pode acontecer. Então, é gerar conscientização. E as áreas entram aí com o papel preventivo e corretivo sobre, caso aconteça algum desvio, conseguir atuar rapidamente e sanar esse desvio. A IC, a Call Center, né, em Arapiraca, trouxe algo inovador para a nossa cultura local, que é o trabalho em casa. Sim. E isso aí revolucionou o mercado. Sim. E, porque assim, quando se falava antes, 7 mil funcionários, normalmente se imaginava uma gigantesca empresa física, e aí vem lá, locomoção para o trabalho, alimentação para essa galera, tal, uma série que a galera vai ser beneficiada, em contrapartida vai trazer uma série de problemáticas que precisam ser sanadas também. Sim. Mas o home office, ela é uma realidade hoje. Como foi essa implantação do home office e como tem sido essa gestão no home office? Que legal. O home office ele surgiu com a pandemia. Foi uma necessidade. Era um sonho, mas a necessidade dele surgiu na pandemia. Iniciou por qual cidade? Foi em geral, todo o Brasil. Não, no caso, na IC. Não, foi em todas. Foi questão de segurança e cada uma começou a fazer o seu movimento de forma organizada. Certo. Mas surgiu como uma necessidade. Só que nós já sonhávamos com isso. Então nós tínhamos um projeto que buscava a gerar no colaborador o autodesenvolvimento. E aí você tinha plataformas para gerar esse autodesenvolvimento. Uma delas é a Robson, que é uma plataforma que a IC criou, que leva até a pessoa a informação sobre o resultado dela. É uma plataforma de comunicação, uma plataforma que leva conhecimento, leva treinamento. Então, como nós já tínhamos uma plataforma forte de comunicação, e nós tínhamos um programa para cada vez mais reforçar, cada vez mais buscar o autodesenvolvimento, que a pessoa não precise de um líder para ela se desenvolver, que ela consiga, com aquelas informações, ela construir o seu caminho. Então a gente já sonhava com isso. E aí quando veio a necessidade na pandemia, a gente fez, num primeiro momento, um movimento rápido, visando segurança, e foi aprimorando esse trabalho. Então, hoje, Arapiraca é a praça com o maior volume de pessoas em casa, nós temos quase 4 mil pessoas em casa, e tem todo um processo de logística, de gestão, aperfeiçoamos a gestão nesse processo, nesse caminho. Então, eu te digo o seguinte, o home office hoje ele traz resultados, temos uma gestão que sustenta isso e que possibilita isso, mas tem também a felicidade da pessoa, que evita ali um deslocamento, uma perda de tempo com deslocamento, que evita, às vezes, um horário noturno, que tem dificuldade com o transporte, tem a opção de trabalhar de casa. Então, gera uma série de facilidades que isso reflete no trabalho. Então, sem dúvida, o home office é algo que veio, eu acho que veio para ficar. Algumas empresas estão construindo mudanças, mas a IC se preparou muito bem, então a gente tem logística, nós temos motoqueiros que vão na casa das pessoas, levam equipamentos, buscam equipamentos, temos uma área de suporte, ele acessa via chat o nosso TI, e ele consegue ter ali a tratativa do problema dele. Então, aí você criou uma estrutura robusta para sustentar esse home office e fazer ele dar certo. E tem um aspecto também de treinamentos. Alguns treinamentos são presenciais. Então, a pessoa, 1, 2 vezes, 3 vezes no mês, às vezes é convidada para ir presencial para receber um treinamento. E, às vezes, quando necessário, uma mudança de segmento, uma mudança de produto, ela volta um período para presencial até ela aperfeiçoar aquele conhecimento e poder voltar para casa. Mas o home office, sem dúvida, é algo de muito sucesso e que tem reforçado o trabalho de Arapiraca. Nós temos várias empresas parceiras aqui para fazer isso dar certo, empresas que nos fornecem o link de internet. Hoje a IC contrata a internet de alta velocidade, está lá na casa das pessoas. Ele usa isso tanto para o lado profissional, como ele pode usar para estudar, ele pode usar para assistir televisão. Então gera esse benefício também para o nosso colaborador de buscar conhecimento cada vez mais em todos os meios de comunicação. Como é que funciona hoje a contratação de um colaborador para trabalhar nessa grande empresa? Então, a gente tem um processo seletivo que ele entra através do site Eu Sou IC. Lá ele se inscreve, ele passa por uma série de testes dentro desse site e ele fica lá em banco de talentos se aprovado. E aí o RH convida ele para as etapas presenciais de entrevista, de dinâmica, e aí ele vai para um processo seletivo de se preparar para entrar. Então tem as fases lá de medir conhecimento, de testar conhecimento,
Tem certos segmentos que eu preciso de uma habilidade maior escrita, tem certos segmentos que eu preciso de uma habilidade maior de comunicação, tem certos segmentos que precisam de uma habilidade maior de lógica. Então, vai medindo de acordo com a vaga disponível e o RH vai direcionando aquela pessoa ali para receber o treinamento e entrar. Então, é um processo bem dinâmico. Hoje, grande parte dele é digital e tem algumas fases aí que são presenciais para a gente avaliar o comportamento humano e conseguir cada vez mais acertar e direcionar a pessoa para a vaga que melhor combina com aquele perfil. O senhor bem falou e ressaltou no início do bate-papo sobre a questão da tecnologia. E existem muitas pessoas que, ou especialistas da área ou não, trazem pontos positivos e pontos negativos acerca da tecnologia. Uma coisa é certa, a tecnologia ela veio para ficar. Isso aí. As redes sociais elas estão aí, estão para ficar. O que acontece e que vem acontecendo é sempre a inovação nos mais variados fatores. Como é que o senhor, alguém que lida com a tecnologia e tem lugar de fala, vê a tecnologia para a gente hoje, atualmente? Então, eu sou otimista com esse assunto. Eu acho que tudo que está no nosso meio tem riscos. Tudo que a gente vive tem risco. Um carro veio para facilitar a nossa vida, mas se você não tira a carteira ou se você dirige com imprudência, ele pode virar uma arma. Então, assim, a tecnologia ela veio com inúmeros benefícios. Ela é uma extensão do nosso corpo. O celular virou uma extensão do nosso corpo. E tudo que compõe ele veio para facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente está vivendo um momento de transformação do mercado com as IAs. As IAs que vêm para potencializar a capacidade humana. Então, nós já temos IAs hoje acontecendo no nosso atendimento que ela ajuda a pessoa a atender. Ela direciona a pessoa a atender. Ela direciona a fazer o que é certo. Então, com isso, eu amplio essa capacidade humana. Então, eu acredito que a tecnologia ela vem para isso, para ampliar a nossa capacidade. Vai acontecer transformações? Vai. Mas aquele que é curioso, aquele que está buscando sempre aprender, ele sempre vai ter espaço no mercado. Tem uma frase que ele diz o seguinte: nós não estamos numa mudança de tempo. Nós estamos no tempo de mudança. Desculpa, não estamos numa mudança no tempo de mudança, nós estamos numa mudança de tempo. O tempo está mudando. Nós estamos saindo de uma geração que tinha uma cultura, tem agora a entrada da geração Z, que é altamente conectada. Acredita-se que em 5 anos, 30% da mão de obra vai ser composta pela geração Z, que pensa diferente, que age diferente e que está conectada. E a tecnologia é isso. Uma rede social, ela tem um poder incrível de destruir. Ela tem um poder incrível de comunicar. Mas, se bem usado, se mal usado, tem seus problemas. E aí cabe à pessoa conseguir cada vez mais ter discernimento para fazer esses filtros e explorar de forma positiva a tecnologia. Então, o ChatGPT, ele pode ajudar para estudar, como ele pode ser usado de uma forma indevida e você talvez não aprender com aquilo ali. Então, o conhecimento que hoje está disponível, que antes a gente precisava ir num livro, numa biblioteca, hoje está na nossa mão. E isso é grandioso, né, ser bem usado. Então, muitas pessoas usam bem, muitas pessoas estão conectadas, o jovem é conectado, e nós estamos aprendendo a como usar isso da melhor forma e como fazer cada vez mais isso ser um potencial para as habilidades humanas. A gente está falando de uma empresa, e o senhor é um diretor, né, que lida, que gere pessoas, e aí são 7.000 pessoas. É uma empresa altamente tecnológica. Até onde vai a tecnologia por meio dos robôs, as IAs, e até onde vai o ser humano? Então, cada vez é mais esperado que o humano seja humano. Empatia, sentimento, a tecnologia, eu não acredito que ela vai chegar nesse nível. E empatia e sentimento só o humano tem. E tem certos problemas complexos que só o humano vai conseguir resolver. Eu acho que o problema que é simples, que é repetitivo, o problema que ele é possível ser direcionado com apenas uma resposta, sim ou não, isso a tecnologia vai conseguir fazer muito bem. Agora, o problema complexo, o problema difícil, somente o humano vai conseguir resolver. E a empatia, somente o humano tem. Então, eu acredito que cada vez mais a relação vai ser necessária a gente trabalhar as habilidades humanas, vai ser necessário a gente explorar comportamento, e é o que a gente tem tentado fazer, cada vez mais focar em comportamento, focar em desenvolver comportamento, desenvolver habilidades, porque esse é o futuro. Então, o problema simples, os pedidos simples, o robô vai fazer, a IA vai fazer.
E a gente está vivendo esse momento de transformação e estamos trabalhando com isso, participando disso, e as pessoas estão vendo cada vez mais chegar a tecnologia na ponta. Existem alguns princípios e valores inegociáveis da AIC que são trazidos para a vida. Sim. Quais são os princípios inegociáveis que é da AIC que o Danilo trouxe para a vida? Então, a AIC tem 10 princípios. O que eu mais busco assim seguir temos foco, estamos aqui para fazer melhor do que todos e somos felizes com o que fazemos. Então, são 3 princípios que eu sempre busco na minha vida. Quando eu entro num negócio, eu entro numa atividade, eu tento estar de fato conectado a ela e tentar fazer o meu melhor. E, se possível, ser o melhor do que todos. Ter foco e ser feliz, né? Eu acho que quando a gente é feliz com o que a gente faz, fica tudo mais fluido, mais fácil. Você disse lá que é uma empresa de 7 mil pessoas, sim, e eu sou apaixonado com isso. Agora, onde tem 7 mil pessoas, tem problemas, tem cenários, tem solicitações, e a gente tem que lidar com isso dia a dia, e faz parte do nosso trabalho, do nosso negócio, e a gente tem que gostar de fazer para atender bem as pessoas, para resolver bem os problemas, e a gente conseguir cada vez mais crescer como pessoa e como empresa. É uma empresa jovial. Sim. Muitos jovens, né? Muitos deles, o primeiro emprego Sim. é na IC. E aí existe a admissão e existe a demissão. Qual é a hora, qual é o momento exato de demitir o senhor que é um gestor? Então, é um assunto complexo falar assim, tem um momento da demissão. O nosso segmento, ele é interessante porque a jornada de trabalho são de 6 horas. Então, nem todo mundo que entra na IC entra com o intuito de construir uma carreira. As pessoas às vezes entram para conciliar com o estudo, entra para fazer um complemento de renda, entra para às vezes aprender algo novo, às vezes é uma fase transitória da vida e tem um grupo que entra para construir carreira. Então, o que eu acho que é importante é a gente mapear qual que é o objetivo de cada um e trabalhar sobre o objetivo de cada um. A pessoa que quer construir carreira, como que eu vou prepará-la para isso? Para atender esse sonho dela. A pessoa que está no momento de transição, às vezes está passando ali para um momento, vai ficar 6 meses, 1 ano, como que eu trabalho essa pessoa? Então, o mercado está cada vez nos pedindo para personalizar. A gente chama de micropersonalização, tanto do colaborador quanto do cliente. Então, cada vez mais a gente busca tratar o indivíduo e não tratar massa. Então, assim, não tem um momento, acontece isso nesse momento. O desligamento ele vem em virtude de comportamentos. Então, a pessoa que começa a ter comportamentos que não condizem com os nossos princípios, a gente entende que chega ali o momento de desligar. Só que a empresa tem uma governança grande para isso. O desligamento ele não fica na decisão de uma pessoa. Tem uma área que trata isso, que avalia comportamento, avalia performance, e aí tem um plano ali de desenvolvimento, né? A gente chama de uma esteira de desenvolvimento, que essa pessoa começa a receber treinamento, começa a receber feedback, começa a receber uma série de condições para conseguir se adequar, e se não acontece, aí é a tomada da decisão. Mas nós somos uma empresa muito grande, né? Pode parecer que a gente tem um movimento grande de pessoas saindo e entrando, mas para os percentuais do nosso negócio é muito baixo. Hoje a gente tem um turnover aqui em Arapiraca muito baixo. Então é alto para o tamanho da cidade, né? A gente fala aí do movimento de 30, 40 pessoas mesmo, isso é alto se você avaliar a cidade, mas para o nosso negócio isso é menos de 1%. Né? Então você tem um turnover menor do que 1%, é muito positivo. Mostra que a gente está no caminho certo, mostra que a gente está, de fato, mais contribuindo com o desenvolvimento do que sendo necessário tomar a decisão de desligamento. O senhor fala aí, são 6 horas de trabalho, e aí quem adentra, e eu falo isso com propriedade, porque eu já trabalhei na IC, né, na call center, quem adentra na IC tem que se adaptar a uma nova realidade. Sim. E lá você consegue fazer coisas, e eu falei de primeiro episódio aqui, eu vou retornar, você faz coisas que você não acreditava que você conseguiria fazer. Em 5 minutos dá para tomar café. Em 10 minutos dá para você ir ao banheiro, dá para você deixar tudo ok. E agora sim, existe a disciplina, existe a regularidade. Entretanto, por que eu estou trazendo esse ponto, esse tópico? Nem todo mundo, nem todo local, ele é, na verdade, adepto a essa nova realidade. E como é que a empresa faz? Como é que os gestores fazem para ir trazer essa pessoa para dentro desse? Porque é um mundo dentro de outro mundo. Então, o nosso negócio ele é um dos mais medidos no mundo.
né? O call center tem indicadores de... Tudo é medido, tudo é avaliado, a performance, a qualidade, tudo é planejado, tudo é estruturado. Então, eu prevejo quantas ligações eu vou receber em um horário, então quantas pessoas eu preciso ter naquele horário para atender, quantas pessoas vão faltar, quantas pessoas vão sair de pausa, tudo é planejado. Então, e a gente tem muita experiência nisso, a empresa está no mercado há muito tempo, consegue fazer bem feito. O que eu costumo dizer é, a gente recebe o jovem ali no primeiro emprego, que geralmente é uma extensão do segundo grau. A pessoa acabou de formar o segundo grau, está indo para o mercado de trabalho, a gente recebe esse jovem. O nosso papel é capacitar. Então a gente começa com a capacitação inicial e dentro dessa capacitação tem a aproximação da cultura. Então a gente mostra a nossa cultura, a gente mostra os nossos princípios e a nossa forma de agir. Então é um processo de, sim, tem uma necessidade de disciplinar a pontualidade, o horário, mas tem o lado de desenvolvimento de muita ferramenta de conhecimento. Hoje nós temos uma mini universidade dentro da IC. A gente chama de UniIC, que inclusive esse link foi aberto para a sociedade. A sociedade pode consumir esses treinamentos. Treinamentos esses que a gente produz ou contrata no mercado de empresas renomadas. Então, eu tenho lá, exemplo, dentro dessa mini universidade, Jeito Disney de Atender, que traz um treinamento de como que é o atendimento da Disney completo, para a gente ter uma noção de como a gente pode absorver algumas práticas e aplicar no nosso dia a dia. Então, esse link foi aberto para a sociedade e está para todos os nossos funcionários. Então, a capacitação é o caminho, é o significado. Hoje não adianta você mandar e achar que vai dar certo, porque não vai dar certo. Hoje você precisa criar significado, explicar o porquê, envolver a pessoa naquilo ali, envolver no projeto, no propósito, para que dê certo. E tem dado certo. Arapiraca é um dos melhores sites da IC, em vários indicadores. E Arapiraca é uma cidade que nos acolheu muito bem, tem pessoas muito competentes que fazem dessa oportunidade de falar com o nosso cliente e transformar essa experiência em uma experiência muito positiva. O senhor falou aí sobre que tudo é medido de forma bem simplória aqui a explicar. Então, uma vez que tudo é medido, às vezes quem está em casa nos assistindo, ela acredita que uma simples falta é uma simples falta. Eu não vou hoje trabalhar. Hoje eu não quero ir, hoje eu não estou nem aí para a vida. E aí surge o absenteísmo, né? Aonde e em que implica as problemáticas de uma falta de um colaborador? Então, como eu disse, tudo é planejado. Então eu sei que amanhã, tal hora, vai cair 1000 ligações 9 horas da manhã. Eu tenho que ter pessoas para atender 1000 ligações. Mas a gente também planeja, de acordo com o nosso histórico, qual é o comportamento desse horário. 9 horas da manhã, geralmente, atrasam quantas pessoas, faltam quantas pessoas. E a gente contrata pessoas a mais para cobrir esse desvio desse horário. Então, a gente chama de buffer, né? Então, a gente sempre tem um planejamento aí com um buffer para cobrir todo o problema que vem acontecer. Eu acho, Flaudio, que assim, as pessoas adoecem, as pessoas têm problema e vai acontecer problemas. E a gente está preparado para isso. Agora, a pessoa que de fato não quer, aí ela tem que refletir e tentar buscar algo que ela de fato goste, que ela de fato sinta prazer, que ela de fato se sinta bem. Então, assim, o mercado de call center, ele acolhe muito bem o primeiro emprego, todo mundo. Ele ensina, ele prepara para a vida. Mas tem pessoas que às vezes não têm perfil, não gostam e está tudo bem também. E vai buscar uma nova carreira, vai buscar um novo propósito. E o legal do nosso segmento, que é diferente de outros segmentos, a gente tem a capacidade de capacitar a pessoa e prepará-la para o mercado corporativo de uma forma que nenhum outro segmento consegue. Então, eu recebo aquela pessoa ali que acabou de formar, que tem pouco conhecimento corporativo, coloco ela numa grande empresa, com cultura corporativa e preparo ela para o mercado. Hoje nós somos um exportador de talentos. Tem várias pessoas que trabalham para a empresa de São Paulo aqui que passou pela IC. Tem várias pessoas que saíram da IC aqui e foram para outras praças, trabalhar em São Paulo, Campina Grande, Belo Horizonte, porque tem talento. Nós temos profissionais que trabalham daqui, foram contratados pelos nossos clientes contratantes de telecom, de delivery, de bancos, que foram para essas empresas trabalhar. E eu tenho pessoas que moram aqui, continuam morando aqui, trabalhando para essas empresas, e tem pessoas que foram embora para outras cidades. Então, isso é muito gratificante, você ter uma empresa que consegue exportar, produzir, potencializar e exportar talentos. Agora, lógico, tem pessoas que vão ter perfil e vão se desenvolver, e tem pessoas que não vão ter perfil e vão buscar outro segmento, outras áreas. Mas, no geral, é muito positivo.
1 a cada 10 pessoas em Arapiraca no regime de CLT já passaram pela IC. Então é uma empresa que produz muito conhecimento e impacta positivamente na sociedade como um todo. O senhor falou aí sobre a questão de evolução. E aí a gente falou muito aqui sobre colaboradores. E de líder para líder. O senhor lida com outros líderes. Sim. E aí, como é que é esse lidar? Hoje, em média, quantos líderes o senhor lida? São 7.000 pessoas. Então, nós temos aproximadamente aí 350 supervisores. Coordenação deve estar na casa de uns 42, 43. E gerentes, 15 gerentes. Então, quando a gente começou a IC aqui, eu era o único gerente, né? Hoje são 15. Então, cresceu. E temos 2 executivos, inclusive tem um executivo novo que está chegando aí amanhã na cidade e vem agregar conhecimento, trazer conhecimento para a gente e colaborar com o nosso time. Mas, Flaudísio, hoje a minha relação é muito voltada para tratar comportamento. Então, eu sempre busco tentar trazer esse olhar para o meu time. E como que a gente trata comportamento? Com observação e correção. Como que eu corrijo um comportamento? Com direcionamentos. O que, o como fazer, o quando fazer. Eu não posso chegar num profissional e falar, faz isso e pronto, acabou. O que eu quero que você faça, como eu quero que você faça e quando que eu preciso que você me entregue. Então, eu foco muito no aspecto comportamento, na observação e no direcionamento e no desenvolvimento. A melhor forma de você ter um time de alta performance é você trazer conhecimentos e desenvolver esse time. Então, eu tenho um time hoje muito competente, pessoas que estão conectadas com tecnologia, conectadas com informação, conectadas com o mercado e que têm essa sede de aprender. Então, a gente tem os momentos nossos que a gente faz reuniões para aprender sobre IA, a gente vai navegar em IA, vai entender o que faz, como é que a gente conecta ela no nosso dia a dia. Mas o real caminho para a gente desenvolver o humano é olhar para o comportamento. Hoje, o que vai mudar o mercado é a gente ter a capacidade de tratar comportamento. Porque o conhecimento, a IA vai conseguir expandir ele. Algumas habilidades, a IA vai conseguir expandir. Mas o comportamento, ele é algo que a gente precisa sempre ajudar a melhorar habilidades, etc. E um outro ponto é o exemplo, né? Eu não consigo te pedir para fazer uma coisa se eu não sou exemplo dessa atividade, se eu não sou exemplo do que eu estou te pedindo. Então, eu acredito muito nessas duas vertentes, na observação e no exemplo. Qual o perfil ideal de um gestor? Tem mudado bastante, mas é muito importante que a pessoa esteja conectado com tecnologia, consiga ter vivência de tecnologia na sua vida. Então, como que ele usa IA no seu dia a dia? Como que ele busca conhecimento? Uma pessoa que tem a capacidade de aprender. Então, o que ele aprende? O que ele aprendeu nas últimas 3 semanas, de novo? Como que ele exercita esse comportamento de aprender? Então, são 2 habilidades muito relevantes, porque não está pronto o futuro. O futuro está sendo construído. E cada vez mais que eu tenho pessoas comigo que têm capacidade de aprender, fica mais fácil a gente se preparar para o futuro. E aí fora as outras habilidades de gestão, empatia, que consiga lidar com pessoas, que conheça alguma metodologia de gestão, que saiba aplicar essa metodologia de gestão para fazer fluir e conseguir colaborar. Porque o nosso real objetivo é impactar as vidas das pessoas, é transformar a vida das pessoas, é gerar conhecimento, é gerar desenvolvimento. E para ser um líder que gera conhecimento e desenvolvimento, é necessário ter essas habilidades bem conectadas para a gente conseguir ajudar as pessoas e a sociedade. O senhor lida com milhares de pessoas. E o senhor bem falou que o ser humano ele vai além do sim e do não, que aí a IA, a inteligência artificial, ela traz. Mas aí eu quero ouvir do Danilo Passagno, né? O gestor. São milhares de pessoas que o senhor tem que dar sim e tem que dar não. Sim. Como é que o senhor lida com o sim e o não? E como é que o senhor dá o sim e dá o não? Então, Flaudísio, é até uma prática nossa, nós divulgamos nosso telefone para todo mundo, para os 7.000. E eu peço, né? Acionou, não resolveu, acionou o coordenador, o gerente, não resolveu, pode mencionar, eu estou à disposição. O nosso objetivo é resolver. Eu acho que para toda situação, não se resume só num sim, no não. Você tem que tratar o indivíduo. Tem que ouvir a necessidade, entender. E esse é o nosso propósito, né? De cada vez mais a liderança tratar o indivíduo. A gente, apesar de ser muitas pessoas, eu não posso tomar uma decisão de forma massiva. Sempre tratando o indivíduo, entendendo a necessidade, cada um tem uma necessidade, cada um tem um desafio. Se existe conflito, quais são os conflitos, como que a gente consegue ajudar a melhorar esse conflito. Então,
foge um pouco do sim e do não. Geralmente, quando eu sou acionado aí para tratar, é mais um problema mais complexo que a gente vai resolver e buscar a melhor solução para todos os lados. E eu também não tenho dificuldade de dar o sim e dar o não, desde que eu consiga dar ele com significado. Eu tenho muita dificuldade de dar um não sem significado. Então, muda meu horário. Por que não pode mudar o meu horário? Aí eu vou explicar o porquê que não pode. E se dá, quando que dá, que dia que nós vamos fazer. Então, eu não vejo problema em dar um não. Eu vejo problema em dar um não sem significado. As pessoas entendem, as pessoas têm grande inteligência, as pessoas querem apoiar e querem ajudar a empresa a crescer. Então, o nosso papel é dar atenção e conseguir criar significados. Até para o sim também, criar o significado para o sim. Mas sim, sou muito acionado. O time também divulga os telefones e a gente trabalha dessa forma. Tem a ferramenta Robs, que as pessoas conseguem nos acionar via chat. Então é bem bacana. E temos um público jovem de líderes, né? Eu falei, a geração Z está cada vez mais ocupando, chegando no cargo de liderança, no cargo de coordenação, de gerência, de executivo. E essa geração vem transformar. Essa geração nos observou, né? E ela vem de uma forma diferente, valorizando cada vez mais a sua qualidade de vida. Então, nós, a geração dos meus pais, um pouco da minha geração, a geração dos meus irmãos, que trabalhava muito, achava que isso era... a grande vitória era ser bem-sucedido, era ter propriedades, era ter bens e trabalhar muito. A geração Z já desconstrói isso um pouco, né? Então, muda um pouco os valores e a gente precisa se adequar a isso. E o nosso segmento, ele é muito possível de adequação. Nós temos pessoas trabalhando 24 horas por dia. Então, a gente consegue fazer essas adequações e atender às necessidades do jovem. Temos um processo de mudança. Eu acho que a geração é uma geração que cada vez contesta mais, é uma geração que critica mais, e a gente tem que aprender a ouvir isso. Nós somos uma geração que a gente fala assim, eu gostaria que você viesse com a solução dos problemas. Eu não gostaria que você viesse com um problema. Mas essa nova geração está vivendo problemas que antes a gente não vivia. E tem dúvidas sobre esses problemas. Então, hoje não é tão simples mais falar assim, me traga a solução. Às vezes traga a pergunta, traga o questionamento. O que eu posso fazer com essa pergunta? O que eu posso melhorar com essa pergunta? O que eu posso melhorar com esse questionamento? Como pessoa e como empresa. Então, as empresas estão cada vez mais exercitando essa habilidade de ouvir. Uma empresa acompanhar a velocidade que as coisas estão transformando no mercado é muito difícil. A tecnologia está avançando exponencialmente. As empresas estão correndo atrás aí para se adequar, estão correndo atrás para implantar, mas a transformação ela é diária e tem todo um processo, né, para a gente implantar uma tecnologia, para a gente rolloutar essa tecnologia. Então, a gente costuma dizer que as pessoas têm um mecanismo que ele é paleontológico, que é o nosso cérebro. Ele já existe há muito tempo. A gente costuma dizer que as empresas são instituições medievais que estão correndo atrás da tecnologia e a tecnologia é divina. Então, é um paradoxo, uma corrida constante, uma adaptação constante e que vem cada vez mais para somar e agregar. E eu acredito muito que também sou otimista, que a geração Z vai transformar o mercado. Uma geração conectada, uma geração contestadora, uma geração que tem princípios, que preza por qualidade de vida e que isso está transformando. Você tem aí os apps. Quantas pessoas estão deixando de ser CLT para trabalhar em app? Por que a pessoa prefere ser motorista de aplicativo do que às vezes ser CLT? Que tem uma flexibilidade maior, que não tem uma rotina maior. E como que nós, empresas, vamos nos adequar para isso? Né? Como que a gente vai ter essa flexibilidade maior no nosso dia a dia? Então, esse é o futuro. A empresa que cada vez mais trouxer flexibilidade, conseguir tratar ali o humano, sendo humano, personalizando, vai sair na frente e cada vez mais vai ter um funcionário, um colaborador participativo e leal. Qual a média de contratação anual da IC hoje? Então, Claudísio, eu posso estar enganado no número, mas se não me engano, em outubro já passou mais de 2.500 pessoas contratadas. Por que dessa pergunta? Muita gente fala que tá faltando emprego. Numa outra vertente, existe uma fala que rebate que, na verdade, não existe emprego, mas pessoas bem qualificadas. E aí eu queria que o senhor ressaltasse para a gente o poder dessas falas, tanto da falta de emprego, quanto das pessoas não qualificadas no mercado. Só fazendo uma correção, eu falei outubro. Até outubro,
Nós contratamos mais ou menos em 2025 2.500 pessoas. Não acho que está faltando emprego. Eu acho que a gente tem emprego aí para todos os gostos. E acho também que as pessoas estão buscando um processo contínuo de qualificação. Eu acho que nós estamos num momento de mercado de conexão. Como que os empregos estão se adaptando às novas exigências e como que as pessoas estão se preparando também para se adaptar aos novos empregos. Então, é mútuo. Como que eu me capacito para viver a tecnologia e ter habilidades humanas para conseguir usá-la de forma bem positiva e como que a empresa também se prepara para receber um profissional que cada vez está mais exigente, que cada vez quer mais qualidade, que cada vez quer um ambiente mais colaborativo. Então, é um processo de transformação. Nós contratamos muitas pessoas em 2025, temos expectativa de contratar muito mais, e o mercado ele só está crescendo. Principalmente Arapiraca. Arapiraca é uma cidade que só cresce. Se você pegar as taxas aí, tem as melhores taxas de Alagoas, Arapiraca, de empregabilidade, de contratação, de desenvolvimento. Então, é um município que vem crescendo bastante. E é um trabalho mútuo, né? De empresas, sociedade, instituições do Estado, do município, para ajudar a provocar esse crescimento. O senhor falava no início do bate-papo, né, em off nós conversávamos aqui, que a EC é uma empresa grande, que ela vem para o interior e agora do interior para o interior. Isso aí. E isso se chama oportunidade. Sim. Geração de renda e geração de emprego. Eu queria que o senhor falasse para a gente como tem sido essa expansão, que ao contrário de ir para as grandes, está do interior para o interior e dando essas novas oportunidades. Então, a IC ela sempre busca cidades que tenham o nosso perfil. Tem todo um estudo antes da gente crescer. Arapiraca foi muito estudada, a gente chegou há 10 anos atrás, vamos fazer 11 anos agora em dezembro, e deu muito certo. Então, agora a IC estuda algumas cidades de menor tamanho para poder expandir e crescer. Chegamos agora em Palmeira dos Índios, né? Estamos em Palmeira dos Índios já tem uns 4 meses, chegando aí a 300 colaboradores e temos expectativa de crescer ainda mais e buscar novas cidades que tenham essa característica de ter universitários, de ter universidades, de pessoas que estão buscando ali o primeiro emprego para a gente conseguir chegar, capacitar e gerar oportunidade. Então, para nós é muito gratificante e a IC é sempre inovadora, pensando em movimentos estratégicos aí para cada vez mais estar avançando no mercado. A gente falou aqui sobre a questão de novos empregos e primeiros empregos também. Entretanto, tem pessoas que já estavam fora do mercado. Sim. E aí a IC ela abre a porta para que essas pessoas façam parte. Também. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também para a gente. Então, a IC ela tem um público de funcionários muito diverso e muito abrangente. Então, nós temos pessoas com 18 anos e temos colaboradores com 60, 62. Né? E cada um com seu perfil e cada um com a sua habilidade e qualidade. Eu tenho colaboradoras lá que passam por lá, que até hoje falam assim, nossa, Danilo, meu primeiro dia foi muito difícil, eu ia desistir. Você não deixou eu desistir, falou que eu ia conseguir e eu estou aqui tem 10 anos. Eu tenho colaboradoras que falam assim, Danilo, eu não quero trabalhar de home office. Geralmente, as de 50, 60 anos, eu prefiro trabalhar presencial, porque aqui eu venho conversar, aqui eu venho bater papo, eu venho me relacionar. Então, assim, é uma empresa que consegue abranger todo o público e temos condições de treinar e capacitar para o nosso negócio. Não existe não existe uma formação para o nosso negócio. A pessoa não consegue fazer um curso e falar, eu estou formado para fazer isso. Então, ela vem, nós capacitamos e preparamos ela para atender, preparamos ela para virar um supervisor, para virar um instrutor, para virar um monitor de qualidade, um analista, um coordenador. Então, existe um processo forte da empresa de transformação, de capacitação, somado ao que a pessoa se predispõe na sua vida e investir em conhecimento. Né? Investir em fazer uma faculdade, investir em fazer um curso, uma aula de inglês, uma aula de idioma, para somar habilidades e provocar esse desenvolvimento. Quando o senhor fala em somar habilidades para desenvolver, e o desenvolvimento ele também acontece não só para a empresa, mas para o próprio, que assim o faz, como identificar que aquela pessoa que está em determinada função, ela precisaria de um deslocamento para uma outra função, e se isso pode ocorrer na empresa? Produto A para um produto B. Então, tem várias maneiras. Eu vou falar uma interessante aqui, que a gente tem IAs que ficam avaliando o atendimento. Então, no passado, o que era feito por um humano, monitorava uma ligação, um humano tinha capacidade de monitorar 15 ligações por dia. Hoje, a gente tem IA que monitora milhões de ligações.
Então, eu consigo entender o perfil do colaborador e o perfil do produto. E eu consigo casar o perfil do colaborador com o melhor produto. Então, tem aquela pessoa que tem mais habilidade de venda. Tem algum produto de venda? Eu tenho aquela pessoa com mais habilidade de resolver problema técnico. Tem algum produto que faça isso? Então, eu consigo correlacionar as competências da pessoa ao produto que ela vai atender. E isso só é possível hoje mediante tecnologia, porque a gente tem uma grande amostragem ali de monitoria, eu entendo o perfil daquele cliente e eu entendo o perfil do colaborador e a gente faz essa conexão. Eu tenho uma palavra, na verdade, que eu utilizo muito no meu dia a dia e que as pessoas até ficam perguntando, de onde você tirou essa palavra? De onde você tirou essa palavra? E essa palavra, ela é oriunda, eu aprendi ela lá na IC, que é feedback. Isso aí. E eu queria que o senhor falasse pra gente o que é o famoso feedback. Então, o feedback eu considero como um presente, né? É a pessoa chamar ali para uma conversa, um bate-papo, do que você fez, se foi bom, se tem alguma oportunidade, se poderia ter sido feito de forma diferente. Então, muitas pessoas julgam que feedback é ruim, porque às vezes tem uma experiência aí em outras jornadas que não foi legal com uma pessoa. Mas o propósito do feedback é eu te chamar para conversa, avaliar o que foi feito, o que foi positivo e o que poderia ter sido feito diferente, o que poderia ter sido feito de melhor. O feedback é um momento que a gente prepara para desenvolver o nosso liderado, para ter um momento ali de conexão, de conversa, qual é o seu propósito, de conhecimento de propósito, de conexão de propósitos, onde você quer chegar, como que eu te ajudo a chegar onde você quer chegar. Esse é o papel do gestor. O bom gestor é aquele que desenvolve pessoas e que promove pessoas, não aquele que desliga pessoas. A grande virtude no gestor está qual o volume de pessoas que você promoveu e não qual o volume de pessoas que você desligou. O desligamento, eu costumo dizer que ele não é algo provocado pela empresa. O próprio mercado, a pessoa que tem um comportamento que não está conectado, o próprio mercado retira ela. Então, eu não preciso ficar preocupando em desligar. Eu tenho que preocupar em desenvolver quem quer ser desenvolvido. Quem é a pessoa que precisa de ajuda? Quem é a pessoa que está a fim de buscar conhecimento? É nessa pessoa que eu tenho que investir minha energia. É nessa pessoa que eu tenho que investir meu tempo para poder ajudar ela a crescer, como profissional e como pessoa. Então, o feedback é um presente. Ele está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem métodos de gestão, rotinas de gestão. Eu tenho que dar feedback, o gerente tem que dar feedback, o coordenador, o supervisor. Hoje tem outras rotinas, a gente chama de one-on-one, a gente tem cheque, a gente tem reunião de resultados, então tem outras rotinas também que compõem o modelo de gestão, mas temos rotinas de ouvir. Ouvir também é um momento importante, né? Ouvir o atendimento, ouvir as pessoas, o que pode melhorar, o que a gente pode mudar. A gente nunca sabe tudo. E às vezes as pessoas vêm com ideias que a gente nunca pensou. Né? Então, assim, às vezes um colega nosso deu uma ideia de colocar um relógio na lanchonete para as pessoas conseguirem ver as horas. O outro deu uma ideia de mudar um processo muito importante no atendimento, que iria gerar uma experiência melhor para o cliente. Então, ouvir é muito importante. E o último ponto sobre feedback feedback é muito algo humano, mas agora a gente está também com IA conseguindo levar o feedback até a pessoa sem necessidade do humano. Então, o conhecimento técnico, a tecnologia vai nos ajudar também a gerar ele, prover ele. Então, eu já tenho operações que a pessoa atende e a IA já dá um feedback nela online. Sobre como foi o seu atendimento, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, se você acertou, se você errou algum processo. Então, você tem online isso descrito em onde você pode melhorar e onde você foi bem. Onde que entra o feedback humano? No comportamento. A IA não consegue pegar comportamento. O humano consegue. Então, como eu te conheço, quem é você, onde você quer chegar, como que eu te ajudo a construir isso, quais habilidades nós vamos trabalhar, como você poderia ter usado uma tonalidade de voz diferente, como você poderia ter abordado de forma diferente esse assunto. Então, o humano ele vem para tratar habilidades humanas. E cada vez mais vai ser exigido do gestor humano que ele consiga tratar comportamento. O senhor falava sobre a questão da Robson, né? Que Sim. é uma loja própria da IC. E aí existem outros meios também de incentivo para aquele que está ali operando, o colaborador. Sim. E o senhor poderia decifrar para a gente quais são eles? Tem números. Eu acho que o maior incentivo é o crescimento. A proposta da IC a pessoa ela vem,
ela se capacita e ela consegue construir uma jornada ali dentro. Então ele fica um tempo em atendimento, ele participa de processo seletivo para outras funções e vai desempenhar outras funções. Eu acho que essa é a principal. Mas nós temos, em algumas operações, remuneração variável, tem comissões de venda, tem a loja da Robson. O Robson ele tem uma monetização em moedas que você troca por vouchers, brindes, etc. Então, cada produto, cada cliente tem um mecanismo ali de reconhecer essa pessoa e dar benefício para que ela consiga manter a alta performance. A alta performance precisa ser sempre bem reconhecida. E esse é o nosso foco, sempre reconhecer a alta performance. Quais são as prospecções futuras hoje para a IC em Arapiraca? Então, Flaudias, a gente está num processo constante aí de aprimoramento, desenvolvimento das nossas pessoas. Eu acho que a gente está num tamanho grande. Hoje nós somos o maior empregador de Arapiraca e, sem dúvida, a gente busca cada vez mais crescer. Começamos esse projeto de crescer em outras cidades. Palmeira dos Índios foi uma das primeiras aqui a participar desse projeto novo de ir para o interior do interior. E eu acredito que essa é uma tendência, cada vez mais de ir para o interior do interior. Hoje a tecnologia nos possibilita estar em qualquer lugar. Então, eu tinha no passado uma dificuldade de chegar em determinada região. Hoje não mais. Se tem uma internet lá banda larga, é possível a gente chegar. Então, barreiras foram rompidas. E eu acredito que é cada vez mais conseguir usar de Arapiraca esse celeiro de talentos. Nós temos pessoas aqui muito competentes. Nós temos lá uma fábrica de conteúdo com pessoas que são gênios, que produzem conteúdos, podcasts, vídeos institucionais. Então, assim, cada vez mais a gente conseguir falar essa linguagem do jovem, gerar conhecimento para esse jovem e gerar valor para esse jovem. A geração Z veio, está aí e ela agora começa a ocupar outras funções, outras cadeiras, que eu acredito que essa geração vai nos ajudar a transformar esse mercado de gestão, esse mercado de conhecimento. Nós estamos num constante aprendizado, né? A educação, ela viveu centenas de anos aí com um método presencial. E a gente tem um método forte online desde a pandemia. Se a gente pegar, tem 5, 6 anos. Então, é impossível você falar que a gente já está no seu máximo. Eu acredito que agora a tendência é só melhorar. Melhorar a forma da gente fazer gestão, melhorar a forma da gente ensinar, da gente treinar. E isso gera crescimento. Seja para a empresa, seja para o colaborador. Né? Então, e para o município, para a cidade. Então, eu acredito muito que a gente continua firme aí no crescimento. Somos um time forte que tem excelentes resultados e de pessoas competentes que cada vez mais estão crescendo aí com suas habilidades, com seus comportamentos. O senhor falou aí que a cada 10 pessoas, uma pelo menos já trabalhou na IC. E existem plataformas internas, né? Por exemplo, eu sou a IC, o Robson, etc. E tal. E aí, fora da IC, aí, onde é que a gente encontra a IC também? Quem procurar? Então, quem está nos assistindo? Tem o site Eu Sou IC, lá tem todas as informações para se candidatar a vagas. Tem o Instagram, tem o Eu Sou IC Arapiraca, que é o Instagram, que a gente divulga um pouco das nossas rotinas aqui de Arapiraca. Tem o Eu Sou IC, que é da Matriz, de Belo Horizonte, também é o Instagram da Matriz. E tem a Unia IC, que é um link. Eu posso compartilhar depois. Boa, vamos colocar aqui. Vai estar em algum lugar nessa tela aqui, viu? Esse link ele é uma universidade corporativa que tem infinitos treinamentos lá para que as pessoas possam se capacitar em várias frentes, não só ligada ao nosso negócio, está ligada a comportamento e habilidades que o mercado corporativo pede, que o mercado corporativo cada vez mais busca. Então o RH fez um projeto brilhante aí de liberar esse link para a sociedade para cada vez mais colaborar com esse desenvolvimento. Então a IC está presente dessa forma, hoje estamos presentes em Arapiraca e agora também em Palmeira dos Índios. Coisa boa. Foram variadas as perguntas que eu externei aqui para o senhor. Qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Então, Claudio, é difícil essa. Bom, nós falamos muito sobre empresas, negócios, mas o que mais move isso são pessoas. Eu acho que você abordou todos os temas, é até difícil falar algo preciso, mas talvez perguntado alguma coisa sobre pessoas de forma mais específica, mais detalhada, mas
Você abordou, navegou em todas as perguntas aí. Vamos lá. A gente está se aproximando para o final do nosso bate-papo. Boa! Mas aguarda aí, não sai daí não. Se inscreve, compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. A gente lida com pessoas, e o senhor é um gestor, mais de 7 mil pessoas, e aí quando a gente fala de pessoas, e o senhor bem falou sobre empatia, a gente fala sobre sentimentos, e aí surge a ingratidão. Como é que o senhor lida com ingratidão? Então, a ingratidão, eu sou um cara otimista. Eu sou disciplinado e muito otimista. Eu não deixo os sentimentos me impactarem. Eu acho que a gente tem que manter forte no propósito, forte, entendendo que a vida ela é muito bela e que a gente tem que aproveitar o presente e o momento. Mas a ingratidão, eu não posso fazer algo esperando algo em troca. O meu papel e o meu legado que eu quero deixar é a minha contribuição. Às vezes você vai me retribuir, às vezes não. Eu tenho inúmeros liderados que eu me esforcei, desenvolvi e que às vezes avançaram, deram um obrigado e outros não. E está tudo bem. A minha felicidade está em ver as pessoas prosperarem. Seja financeiramente, seja pessoalmente, seja sentimentalmente. E não em esperar algo em troca de me agradecer, de me dar alguma coisa em troca. Então, a ingratidão, eu acho que é mais na perspectiva de quem observa do que de fato de quem age. Eu prefiro não dar valor à ingratidão, não me apegar à ingratidão. É o meu papel fazer, é o meu legado e meu propósito fazer, independente da sua reação. O senhor é um grande empreendedor, grande gestor e de sucesso. E para o senhor, o que é sucesso? Então, sucesso hoje é uma palavra complexa, né? Para o Danilo, sucesso é a gente conseguir ter tempo. Hoje, a coisa mais valiosa na vida do ser humano é tempo. Então, é a gente conseguir conciliar o nosso tempo com a família, com o trabalho, com os nossos hobbies, com as nossas coisas. Então, tempo realmente, sucesso para mim se resume em você conseguir equilibrar bem o seu tempo. Você conseguir conquistar o tempo de trabalho, o tempo de lazer, o tempo de curtir a família e conseguir fazer disso uma jornada sem grandes sacrifícios, sem grandes perdas. Cada vez mais o profissional de hoje não tem tempo. E sucesso é aquele que consegue criar o tempo para as coisas importantes da vida. A gente evolui, e aí quando o senhor olha para o Danilo lá do passado, para o Danilo de hoje, e muita gente veio, mas muita gente saiu do barco. Mas existe aqueles que não suportam o sucesso, trazendo à tona aí a fala, alheio. E surge a famigerada inveja. Como é que você lida com a inveja? Então, Flaudício, eu acho que é muito parecido com a ingratidão. Eu não me apego a essas coisas. Como gestor, a gente precisa ser o exemplo, né? E eu me preocupo muito em me manter forte, me manter firme, me manter feliz. E se a gente começa a dar atenção para essas coisas, eu acho que começa a minar a nossa energia. Então, não são características que eu me apego a elas no meu dia a dia. Falar assim, o Danilo não tem conflito? Tem inúmeros conflitos. Às vezes a gente, tratando um problema ou outro, tem conflito, gera às vezes algum desgaste com algum colega, algum par, alguma área, mas é um desgaste com um propósito positivo. É um desgaste com um intuito de resolver, com o intuito de melhorar. Passa 5 minutos, a gente está conversando, está brincando, dando gargalhada. Então, o papel do gestor é conseguir ter essa energia forte, não deixar esses comportamentos que minam a sua força te prejudicar. Existe, sempre vai existir. A questão é a importância que você dá para isso na sua vida. Se você dá muita importância, vai começar a minar a sua energia e isso vai te afetar de alguma forma. Eu não dou importância para a inveja. Assim como o feedback, uma palavra que eu não tinha ciência dela é a empatia. E quando eu ingressei na IC, eu tive essa palavra, né, e fez parte do meu dicionário, do meu vocabulário. Mas é uma palavra que, para exercê-la, demora e em algumas situações é muito difícil. Como exercitar a empatia? Então, tem até conceitos mudando, né? Antigamente falava-se muito que empatia é se colocar no lugar do outro, hoje já fala que é impossível você se colocar no lugar do outro, porque você não viveu naquela condição, naquela realidade, não enfrentou aqueles desafios, mas eu costumo dizer que empatia é você se sensibilizar e dar atenção para aquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Ter empatia é se importar com aquela história, se importar com aquela necessidade, tentar ajudar naquela resolução. Quando a gente fala de atendimento, empatia, no meu ponto de vista, é você conseguir se conectar com o cliente e, de fato, buscar a melhor solução para ele. Quando a gente fala na gestão, empatia é você entender que
Cada um tem um tempo, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma habilidade. Não vai ser feito igual. A forma que eu faço é diferente de outro, a forma que um supervisor faz é diferente de outro, e está tudo bem. E é isso que faz um time ser forte. Você tem um time plural, com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. Então, eu acho que empatia é essa sensibilidade de conseguir dar atenção para a pessoa, respeitando quem ela é, respeitando as características e respeitando as habilidades e conhecimento. E conseguir, de alguma forma, colaborar para que aquilo ali vire uma relação positiva, uma relação que solucione algum problema se necessário, uma relação de respeito, uma relação cordial. Para mim, isso é empatia. Quantos anos de empresa? Eu tenho 15 anos de IC. 15 anos de IC. Se o senhor tivesse uma oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, com o Danilo, quando iniciou, foi passar pelo primeiro processo seletivo, o que é que você diria para ele? Então, se eu pudesse encontrar o Danilo lá do início, o que eu diria para ele é tentar ter menos ansiedade para as coisas. No início, na minha jornada, eu tive muita ansiedade, que às vezes me acelerou muito. E a gente vai amadurecendo e vai vendo que as coisas acontecem no seu tempo, acontecem da forma que tem que acontecer. E às vezes a gente tem algum tropeço e achamos que esse tropeço é o fim do mundo. Mas graças a esse tropeço, outra porta se abre, outra janela se abre. Então, eu faria tudo como eu fiz, mas se eu pudesse dar um conselho é ser menos ansioso, porque as coisas chegam no seu devido tempo. O senhor falou sobre família, um dos sinônimos mais completos do sucesso, e acabou de falar sobre a questão da ansiedade. E nós vivemos num mundo muito acelerado. Sim. Onde as pessoas elas lidam mais com coisas do que propriamente com pessoas. E o senhor é um gestor. Sim. Para quem está nos assistindo, qual o conselho que o senhor dá para essa geração? Então, Claudio, eu acho que é algo que já está no nosso meio e nós estamos aprendendo com. É difícil você falar assim, a rede social é bom ou é ruim? Uma tecnologia é bom ou ruim? Não, eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O que eu dou de dica é aproveitem todas as ferramentas que vocês têm e busquem conhecimento. Busquem tirar algo de produtivo. Né? Busquem trazer algo que alimente a sua mente de forma produtiva, para diminuir a ansiedade. Busque algo que faça conexão com outras pessoas, que te coloque em constante relacionamento, porque são essas habilidades que vão ser valorizadas no futuro. O robô não vai conseguir ter uma habilidade de relacionamento que nós humanos temos. Então, quanto mais eu exercitar a habilidade de relacionar, melhor profissional eu vou me tornar. Então, utilize a tecnologia a favor para gerar conhecimento, desenvolvimento, crescimento e foco nas habilidades humanas. O senhor falou sobre a questão da ambiência, né, da conexão, da comunicação. E eu me lembro que meu pai, né, sempre falava, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. E aí surgem mais estudos avançados lá na frente. Napoleão Hill vai dizer, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sim. Quando o senhor fala em conexão, até onde vai o poder da ambiência? O que representa o poder da ambiência? Então, Fábio, desculpa. Eu acho que minha mãe também falava esse discurso, esse ditado, né? E eu acredito sim que as pessoas são influenciadas hoje não mais só pelas 5 pessoas que você anda, pelas redes sociais, pela mídia, por tudo. Então, nós precisamos conseguir criar um filtro do que de fato absorver. Tem muita informação bombardeando, muita relação sendo construída, até com robôs, né? Tem relação, hoje tem IAs aí tentando nos virar psicólogo, né? Então, assim, tem pessoas conversando com IA como se fosse um psicólogo. Então, nós somos a todo momento influenciados. O que a gente precisa é cada vez mais expandir a nossa mente e criar filtros para, de fato, absorver o que for de melhor. Você tem essa uma frase, Danilo Passagli, para rodar Brasil e mundo. Que frase seria essa? Os humanos cada vez mais precisam ser humanos. É isso que vai fazer a diferença nossa para as IAs. Coisa boa, coisa boa. A gente sempre faz um bate-volta, próximo ao término de cada episódio. Fizemos um bate-volta no primeiro episódio, vamos fazer agora, porque a gente está em constante evolução. Um time. Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube. Uma cor. Azul. O que é o azul? Azul do Cruzeiro, azul do céu. Mas é uma cor que eu gosto bastante, é o azul. O livro. Então, o Bonovox do YouTube lançou um livro que conta um pouquinho da história da vida dele, chama Momentos de Redenção. Bem bacana, vale a pena ler.
Coisa boa. Uma música. Invisible, do YouTube. Doutor Danilo, que honra tê-lo aqui. Eleve muito o nível do DD Podcast. Sempre a vinda do senhor é muito bem-vinda aqui e na nossa vida. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Eu poderia ter aí uma série de elogios, mas eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido explorar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no mercado e o que a gente espera aí conseguir se transformar e avançar. E agradecer a Arapiraca por ter nos acolhido tão bem. Minha filha é arapiraquense e eu sou apaixonado por essa cidade. Da forma que me acolheu, da forma que me gerou prosperidade, me gerou possibilidades. E eu acredito muito nesse conjunto, né? Sociedade, empresa, pessoas, a gente conseguir construir um futuro melhor. Então, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela atenção. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Por hoje é só. Acompanha a gente, acompanha os cortes desse episódio lá na Rede Vizinha. Tamo junto. Valeu!